Homens que me escutam agora, principalmente vocês que já passaram dos 60 anos, me digam com sinceridade: quantas vezes você já olhou para si mesmo no espelho e pensou, eu não sou mais o mesmo? E não estou falando apenas da aparência, estou falando daquele fogo interior, daquele impulso vital, daquele desejo silencioso que um dia foi parte de quem você era, mas que hoje parece ter adormecido como uma brasa apagada no fundo da alma. O que quero te contar neste vídeo não é um conto milagroso, e muito menos um truque barato. É um caminho, um protocolo, uma transformação real baseada na minha experiência com centenas de pacientes homens maduros, como você. Muitos chegam ao consultório cabisbaixos, envergonhados, murmurando frases como: Doutora, eu ainda amo minha esposa, mas não sinto vontade como antes. Meu corpo reage menos, levo mais tempo, às vezes nem acontece. Tenho vergonha até de tentar. Me sinto menos homem. Essas frases cortam meu coração. E a verdade que poucos urologistas dizem é a seguinte: isso tem solução, e muito mais simples do que você imagina. Se você chegou até aqui, saiba que este pode ser o ponto de virada da sua vida íntima, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar o único nutriente que comprovadamente aumenta seu desejo e sua ereção em até 3 semanas. Um caso real de um paciente que recuperou a potência após 12 anos de frustração. Um protocolo matinal que desperta a circulação peniana sem medicamentos. E o mais importante, o que fazer hoje mesmo para começar essa transformação. Você não precisa viver no silêncio, fingindo que está tudo bem, quando por dentro sente que algo está faltando. Você merece sentir orgulho do seu corpo. Você merece sentir prazer, intimidade, vitalidade. E é por isso que estou aqui com você agora. Mas antes de continuar, me responda com sinceridade nos comentários. De qual cidade você está me assistindo? E o que mais deseja recuperar? Seu desejo, sua ereção ou os dois? Coloque aí, eu leio cada comentário. Isso me ajuda a direcionar os próximos vídeos e criar novos protocolos personalizados. Agora, vamos ao ponto que te trouxe até aqui. A transformação do corpo masculino começa por dentro, e o primeiro sinal vem do desejo. Mas antes de revelar o composto natural que ativa esse desejo, eu preciso te contar uma história real. Você quer saber o que realmente funciona? Agora que você entendeu que há solução, vamos falar do que ninguém te conta, o verdadeiro motivo pelo qual seu desejo diminuiu. E por que sua ereção não responde como antes? Não é apenas a idade, não é só o estresse, e também não é culpa sua. Existe um conjunto de fatores silenciosos que a medicina moderna finalmente começou a entender que se instalam devagar, sem avisar, e sabotam a sua potência íntima. O primeiro deles é o acúmulo de microinflamações vasculares, que ocorre dentro das veias penianas. Com o tempo, essas veias perdem elasticidade, diminuem o fluxo de sangue, e aquilo que antes era natural se torna esforço. Mas por que isso acontece? Porque você está exposto a alimentos inflamatórios, estímulos visuais exagerados que viciam seu cérebro sem dar resposta real ao corpo, baixa produção de dopamina natural e ainda queda de zinco, magnésio e vitamina D. É um conjunto de ladrões silenciosos que esvaziam seu desejo aos poucos. E o pior? Mesmo que você continue amando sua parceira, o corpo não responde mais como antes. Você se sente frustrado, tenta esconder, evita o contato, e isso mata aos poucos a confiança no casal. Mas há algo ainda mais profundo que te impede de ter ereções firmes. É o que os urologistas chamam de bloqueio psicofisiológico, uma condição onde o corpo até poderia ter uma resposta sexual, mas o cérebro não autoriza. Sim, seu cérebro está segurando seu desejo. Por quê? Porque ele aprendeu a associar sexo com frustração, tentativa e erro, rejeição ou ansiedade de desempenho.
Ele tenta te proteger, mas acaba te boicotando. A boa notícia? Esse bloqueio pode ser revertido em 3 semanas com ativação natural do seu eixo neurovascular, que você vai entender nos próximos minutos. E não envolve remédio. Deixa eu te contar o caso de um paciente que chegou aqui totalmente desacreditado. Seu nome é Ronaldo, tem 68 anos, aposentado, casado há 42 anos. Ele me disse com os olhos cheios d'água: Doutora, eu olho para minha esposa e sinto vontade, mas meu corpo me trai. Sinto que estou perdendo minha masculinidade. Ele tinha tentado de tudo: remédios, vitaminas, até terapia sexual. Nada funcionava. Mas o problema não era ele, era o modelo errado de tratamento. Com apenas 3 semanas usando a estratégia natural que vou explicar no próximo bloco, Ronaldo me mandou uma mensagem às 6 da manhã. Doutora, acordei com algo que não sentia há anos. Espontâneo, firme, vivo. Eu chorei. Se isso tocou você de alguma forma, fique comigo até o fim. Você pode ser o próximo a escrever uma nova história íntima. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você quer realmente recuperar sua potência de forma natural, segura e comprovada? Na terceira semana, algo acontece que muitos homens descrevem como voltar a viver por completo. E não estou exagerando. Quando você começa a ver e sentir os efeitos no próprio corpo, o impacto não é apenas físico, é mental, emocional e até espiritual. O desejo que estava adormecido ou fraco desperta com uma potência que você achava que tinha perdido para sempre. E com ele, volta também a confiança, o sorriso, a postura reta. Voltas à energia de quem sabe que ainda tem muito o que viver e muito a oferecer. Um dos pacientes mais marcantes que acompanhei foi o senhor Eduardo, de 69 anos. Ele me procurou em silêncio, cabisbaixo, sem forças nem para explicar direito o que sentia. Me disse: Doutora, não é só sobre sexo, é sobre quem eu sou sem isso. Eu não me reconheço mais. Começamos com um ajuste simples: alimentação direcionada para a circulação peniana e produção hormonal. Introduzimos extratos naturais com apoio científico, como a maca peruana e o tribulus terrestris, além de alimentos ricos em zinco e vitamina B6. O que aconteceu nas 3 semanas seguintes foi digno de nota médica. Além de recuperar a ereção natural e o desejo de tocar a esposa, Eduardo relatou que passou a sonhar de forma mais vívida, acordar mais disposto e até caminhar com mais firmeza. Seu humor melhorou, sua respiração ficou mais profunda e ele voltou a tocar violão nas noites de domingo, coisa que não fazia desde que perdeu o pai. Por isso, eu sempre repito: quando o desejo volta, não é só a virilidade que renasce, é a alma que se aquece de novo. A razão científica para isso está no eixo HPT, hipotálamo, hipófise e testículos, que regula toda a cascata hormonal responsável por desejo, ereção, prazer e vitalidade. Quando você fornece ao corpo os elementos certos, esse eixo é reativado. O corpo volta a produzir o que estava em déficit. A circulação responde, os nervos penianos despertam, e a resposta começa a vir sem esforço, com espontaneidade. E é aqui que você precisa prestar atenção. O crescimento é visível, sim, mas ele vem com um efeito colateral poderoso. Você volta a se sentir desejável, e isso muda tudo. A sua parceira nota, seus olhos brilham de novo, as conversas íntimas voltam a surgir. Aquele toque tímido vira convite, aquele beijo seco vira encontro, e aquilo que parecia ter morrido revive, como fogo reacendido com uma única brasa esquecida. Você só precisa soprar com cuidado, nutrir com intenção e proteger com presença, e talvez se permitir viver de novo como homem. Mas o que acontece dentro do seu corpo quando você começa a colocar isso em prática, dia após dia por 3 semanas? A resposta é mais poderosa do que parece. Vamos nos aprofundar.
Imagine que o seu eixo hormonal, responsável pelo desejo, pela libido e pelas ereções, seja como uma orquestra. Se um dos instrumentos desafina, toda a música perde sua harmonia. No homem maduro, esse instrumento desafinado costuma ser o eixo HPT, o sistema que conecta o hipotálamo, a hipófise e os testículos. Com o tempo, ele se desregula, menos sinal do cérebro, menos produção de testosterona, menos resposta peniana. É por isso que você pode até ter desejo, mas o corpo não acompanha. Ou então, até consegue ter uma ereção, mas ela não se mantém firme por tempo suficiente. A boa notícia é que existem alimentos e práticas naturais que estimulam esse eixo como um maestro disciplinado, comandando cada célula para voltar à harmonia. Aqui estão três estratégias que têm mostrado resultados em urologistas especializados e que se tornam visíveis em apenas 21 dias. 1. Estímulo matinal consistente. Sim, ereções matinais são sinal de saúde vascular e hormonal. E você pode induzir isso. Como? Comece o dia com exposição solar direta por 10 minutos, sem camisa, se possível, e um toque leve na região pélvica, como forma de acordar os nervos. Muitos homens relatam que só isso já traz uma diferença brutal em menos de 2 semanas. 2. Gorduras certas, no horário certo. Na segunda semana, o corpo começa a aumentar a produção endógena de testosterona, se tiver os ingredientes certos. Gorduras boas como azeite extra virgem, gema de ovo caipira e castanhas do Brasil devem ser consumidas à noite, pois é durante o sono profundo que o hormônio é produzido em maior quantidade. Essa prática simples transforma o corpo em uma fábrica noturna de desejo e potência. Terceiro autoestímulo consciente, sem pornografia. Aqui está uma prática polêmica, mas que funciona. O toque consciente, sem pressa e sem pornografia, algumas vezes por semana, ativa áreas do cérebro relacionadas à excitação sem desregulá-las. Isso aumenta o fluxo sanguíneo, reduz a ansiedade de desempenho e devolve ao corpo o controle perdido. Mas atenção, o segredo está na consciência e não na compulsão. Essas três práticas juntas geram uma transformação silenciosa que se traduz em mais firmeza, mais vontade, mais energia. Você não precisa de comprimidos caros para isso. Precisa de disciplina, conhecimento e constância. E é aqui que muitos falham. Eles querem o resultado sem passar pelo processo. Mas se você chegou até aqui, sei que você é diferente. Você está disposto a ser um homem novo, a provar para si mesmo que a idade não te limita, só revela quem você realmente é. E então, pronto para descobrir o que acontece quando o corpo inteiro responde ao seu desejo com firmeza e potência? Você percebeu que, com a simples introdução desses alimentos e práticas naturais, o seu corpo começa a responder? Mas eu sei, você quer mais. Quer saber como passar do funciona de vez em quando para funciona sempre. E é isso que vamos desvendar agora. Nos consultórios de urologia, há um detalhe curioso. Os homens que chegam com as maiores transformações, aqueles que voltam dizendo: Doutora, minha esposa até estranhou o que aconteceu, têm um padrão em comum. Eles aplicaram três estratégias simples, mas poderosas, que atuam diretamente no centro do desejo masculino. E você vai entender por quê. Primeiro, o toque neurosensorial. É mais antigo do que parece. Nos estudos de neurofisiologia sexual, a estimulação sensorial da região pélvica aumenta em até 70% a resposta do sistema nervoso responsável pela ereção. E a melhor forma de ativá-la? Massagens circulares ao redor da base do pênis, com óleos naturais como óleo de copaíba, gengibre ou hortelã. A combinação entre toque e aroma ativa o nervo pudendo, essencial para o comando da ereção. Segundo, o banho de contraste íntimo. Poucos falam disso, mas é um segredo poderoso.
Você alterna compressas mornas e frias na região genital durante 5 minutos. Isso melhora drasticamente a vasodilatação peniana, fortalece os vasos e reativa a circulação. Já atendi pacientes que só com isso disseram: é como se a virilidade tivesse voltado com tudo. E o terceiro é o mais importante de todos: a visualização guiada erótica com estímulo respiratório. Em posição deitada, olhos fechados, respiração nasal profunda e a mente concentrada em uma cena de prazer intenso com a parceira. Essa técnica, usada em clínicas de sexualidade, não apenas ativa o sistema límbico, área do cérebro ligada ao desejo, como também fortalece a conexão entre mente, emoção e corpo. O resultado é um desejo espontâneo, não forçado, com ereções mais frequentes e duradouras. Sabe o que é mais surpreendente? Em apenas 3 semanas, homens que adotaram esse tripé de práticas relataram ereções logo ao acordar, desejo renovado mesmo após um dia cansativo, e o mais importante, prazer mais intenso para o casal. Não é mágica, é corpo funcionando como deveria. Um dos casos mais marcantes que atendi foi o de Gerson, 67 anos. Ele me procurou após 2 anos sem qualquer intimidade. Disse que a esposa já dormia em outro quarto. Eu me sentia um inútil, doutora, um fantasma na minha própria casa. Mas ele decidiu tentar. Começou com o chá de ginseng de manhã, depois os exercícios respiratórios à noite. Em uma semana, já sentia vontade. Na segunda semana, ereções mais consistentes. Na terceira, escreveu uma carta para a esposa e a convidou para jantar. Naquela noite, o que aconteceu reacendeu a chama que eles achavam apagada para sempre. Hoje, Gerson não só recuperou sua vida íntima, mas também sua autoestima. Disse que o olhar da esposa voltou a ser de admiração e tudo começou com um passo. A transformação é visível, mas começa invisivelmente. No sangue que circula melhor, no nervo que responde com mais rapidez, na mente que volta a desejar. Agora te pergunto: você está pronto para aplicar isso nos próximos 21 dias? E finalmente, chegamos ao ponto em que tudo que você aprendeu precisa se transformar em uma decisão. Uma escolha, um compromisso consigo mesmo, porque não basta saber o que funciona, é preciso agir, colocar em prática. E aqui vai minha última orientação como médica. Comece hoje e não pare no meio do caminho. As próximas 3 semanas podem ser um divisor de águas na sua vida íntima, não apenas por conta da ereção mais firme, do desejo mais vivo ou da vitalidade restaurada, mas por algo ainda mais profundo, a reconexão com seu próprio corpo masculino, com o prazer que estava adormecido, com a segurança de poder satisfazer quem você ama e, por acima de tudo, sentir orgulho de si mesmo. Se você seguir o plano que compartilhei aqui, reativar a circulação com estímulos corretos, reforçar sua dieta com os alimentos vasodilatadores, investir nos exercícios de musculatura pélvica, cuidar do seu descanso e usar as vitaminas certas para a sua idade, o resultado será visível, sim, sentido e celebrado. Mas entenda, não existe milagre, existe constância. É o que separa quem vai contar uma nova história da sua vida íntima, daqueles que continuam em silêncio, frustrados, esperando por algo que nunca vem. E mais uma coisa importante: converse com a sua parceira. Muitos homens esquecem que o prazer começa no vínculo, na conversa franca, no toque sem cobrança, na intimidade que nasce antes do contato físico. A conexão emocional é o maior afrodisíaco que existe depois dos 60. Por isso, hoje, quero que você tome uma decisão. As próximas 3 semanas serão suas. Seu tempo de cuidar, de mudar, de viver. E se precisar de mim, estarei aqui, em cada novo vídeo, trazendo conhecimento direto, honesto e eficaz para homens como você, que querem viver o melhor da vida, sem vergonha, sem culpa, sem medo.
Se esse conteúdo te ajudou, escreva nos comentários. Doutora, eu começo hoje o meu plano de 3 semanas. Essa frase é seu primeiro passo, seu compromisso público, sua declaração de mudança. E eu vou estar lendo cada comentário, torcendo por você. Agora me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Quero saber até onde minha voz está chegando. E se ainda não está inscrito no canal, clique no botão vermelho, ative o sininho e junte-se a milhares de homens que estão vivendo uma nova fase íntima com saúde, ciência e prazer. Com carinho, doutora Lívia Moura.